Oi, gente. Para quem não me conhece ou não lembra, meu nome é Camila. Eu brinco falando sempre que eu fui criada por uma televisão, porque eu assisti muito conteúdo enquanto eu estava crescendo e aí acabei ficando viciada e o vício continuou pela vida. Hoje eu quero falar com vocês de mais um conteúdo, mais uma produção que está disponível na Netflix. Hoje é sobre um filme que, assim, partiu meu coração. E vocês devem estar até reparando que esse já é, eu acho que o quarto filme que eu faço sobre conteúdo que é da Netflix. Mas, assim, eu acabo assistindo muita coisa da Netflix porque eu não tenho assinatura de todos os streamings. Eu acho que acabou ficando muito caro. Então, o que eu faço? Eu assino Netflix, fico alguns meses assistindo ali tudo que eu conseguir, até porque não tem vantagem alguma de continuar sendo, digamos, assinante. Se a Netflix tiver que mudar algum plano, como fez para anúncio, para ter anúncio, tudo vai mudar se a pessoa é assinante ou não. Eu teria feito um pouco diferente, né? Mas, assim, eu discordo muitas vezes com o marketing feito por algumas empresas. Eu sou publicitária e fiz marketing também, me especializei em marketing, mas eu acho que a gente luta muito para adquirir sempre novos assinantes em qualquer que seja o serviço, seja para internet, serviços de streaming, telefonia móvel e tal. E a gente nunca dá vantagens para quem já é o cliente. E a gente aprende tanto na faculdade, gente, que o melhor para a empresa é cuidar do cliente que já tem, mas quando a gente vai para o mundo real, a gente vê que não é absolutamente nada disso. E eu, sinceramente, eu não entendo por quê. Mas, por exemplo, em relação à Netflix, quando foi para plano com anúncio, eu teria mantido quem já tinha o plano sem anúncio, mesmo sendo ali o mais barato, para dar uma recompensada aí para os meus assinantes que já eram daí. Mas não, eles acabaram colocando com anúncio quem já tinha, dando a opção de fazer o upgrade e pagando mais. Então, não tem absolutamente nada que prenda a gente. A mesma coisa, por exemplo, a Amazon Prime, o Prime Video, que aliás cada dia lá tá pior, né? A gente tem um monte de canal que o Prime Video tem e aí tudo é assinatura extra, tudo preço extra e tudo. Eu acho isso um absurdo. Eu tenho mais a Amazon porque eu compro muita coisa lá e aí acaba que tem um Prime, né, de entrega. Mas também vou contar para vocês, tem até vantagem de a gente cancelar e voltar a ser assinante lá. Se a gente cancela e aí fica 1 ou 2 meses sem, quando a gente volta tem a opção de experimentar por 30 dias por um preço muito mais abaixo do que você pagaria. E aí, quando você vai cancelar de novo esse primeiro mês que não quer virar assinante, eles oferecem um monte de desconto. E assim eu vou fazendo durante meses e meses, né? Às vezes é pouquinho a economia, mas assim, pra mim faz uma diferença, porque eu consumo muito tudo quanto é tipo de série e vídeo, né? Vim aqui pro jardim para poder pegar essa parede aqui, que eu acho que fica bonita de fundo, pegar uma luz, que agora eu tô vendo que eu tô quase que igual uma fantasma aqui, não sei se é a luz, minha maquiagem, enfim. Aí a Filó e o Zeus ficam aqui comigo, e só que quando tem algum barulho do vizinho aqui, o Zeus fica maluco. Aí vocês vão ouvir de vez em quando, aí hoje não vai ter mergulho na piscina, que tá proibido, mas de vez em quando vocês vão ouvir uns latidos ou uns rosnados. Aparece de vez em quando aqui uns miquinhos pelas árvores e pelos muros. Ontem, quando a gente estava aqui, gente, caiu uma garça. Era uma garça bebê, eu acho que ela ainda estava aprendendo, apesar desse dia ser grande, eu acho que ela estava aprendendo a voar, não sei. E ela caiu e ficou aqui no cantinho, a gente teve que ir lá para dentro e eu pedi ajuda para fazer o resgate. Vou botar até o vídeo aqui só para vocês verem de curiosidade. Eu amo a natureza, fiquei com uma peninha absurda dela. E
Uma curiosidade, vocês sabem por que a gente não vê bebê pombo? Que eu acho que é a mesma coisa da garça. Que, na verdade, quando eles saem do ninho para a vida, eles já têm o tamanho de adulto. E aí a gente não reconhece que é bebê, mas na verdade é bebê. E aí a gente sabe, a gente, né, os biólogos especialistas sabem que eles são bebês porque as penas são diferentes. Ontem eu fiz carinho na garça e a pena dela, quando é bebê, é bem mais macia do que quando tá adulta, que já tá mais áspera. Ó, tá vendo? Curiosidade aqui no canal de natureza, não é só de seriados e filmes. Mas que até essa parte da natureza tem a ver sobre o filme que eu vou falar hoje, que é um filme de mistério e drama. Ai, gente, assim, partiu meu coração, sabe? Não é o tipo de conteúdo que eu assisto sempre. E eu descobri na minha pesquisa sobre o filme que é baseado num livro que foi best-seller, assim, super vendido e que foi maior sucesso. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês agora aqui sobre a história do filme, algumas curiosidades sobre o filme, falar um pouquinho sobre o elenco e até compartilhar um pouquinho mais da minha vida pessoal com vocês, da razão bem pessoal de que porque esse filme é uma temática que eu normalmente evito assistir. Olha, o filme conta a história da pequena Kaya Clarke, que vive sozinha num pântano na Carolina do Norte, né? A gente vê no filme que ela sofre vários tipos de abuso. Nossa, tem um preconceito até muito grande, rola um preconceito muito grande de classe social, que vocês vão ver no filme. Tem também alguns momentos de racismo lá. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, o sul dos Estados Unidos, o filme se passa na Carolina do Norte, que é um estado dos Estados Unidos, que tem, eles chamam de The Carolinas, que é a Carolina do Norte e a Carolina do Sul. E o sul dos Estados Unidos é um lugar muito racista. Teve até uma guerra para acabar com a escravidão lá. E o Sul não era a favor de acabar a escravidão, queria continuar mantendo, enquanto os estados do Norte acabaram antes. Aí tem até... Nossa, esqueci um outro filme, eu acho que é 12 anos de escravidão, que um cara sai do norte, vai para o sul e acaba virando escravo, mesmo ele já sendo livre em outro estado. Assim, bem absurdo. E até hoje continua. Tem um seriado, um reality que eu assisto que se passa na Carolina do Sul e tem assim uns comentários absurdos. É homofóbica, racista. E dá para ver bastante isso no filme. O filme se passa na década de 50 e 60, final de 50 e 60, e aí depois, né, vai mais 70. Eu acho que acaba de repente no início dos anos 80, não sei. Aí até para vocês saberem, por exemplo, na Carolina do Sul tem ainda muitas fazendas que eram fazendas que tinham escravos, que eles chamam em inglês de plantations. E teve uma polêmica com a Blake Lively e o Ryan Reynolds, não sobre Justin Baldoni, uma outra polêmica, porque esse casal tá sempre envolvido em polêmica, minha gente, que eles se casaram numa dessas fazendas que tinha escravo e tal, assim. E o pessoal lá tem um movimento muito grande para acabar com tudo que ainda faça referência à escravidão ou coisas do gênero, né? E aí tem muita família lá no sul que ainda é dono dessas fazendas e tudo, que se pegarem pesquisa de sobrenome e tal, eles vão descobrir que eram envolvidos em escravos. Aí eu descobri até
Bom, só vou terminar isso, tá? Porque eu também não quero ficar pensando em aula de história, não. Mas é porque quando eu vou pesquisando uma coisa, vai aparecendo outra e eu fico super curiosa. Nesse reality show que eu assisto, que chama Southern Charm, que seria Charme do Sul, ali, o Sudeste, alguma coisa assim. Tinha um cara negro que ele tinha o mesmo sobrenome de um outro dos caras lá, que era branco e que a família foi envolvida com escravos, eram donos de escravos, e ele, o sobrenome dele era igual, só que tinha uma letra a mais, porque era uma coisa que costumavam a fazer, de dar o sobrenome pro escravo, para mostrar que era deles, que era propriedade da família, mas para não acharem que era da família, eles botavam uma letra a mais, que era uma coisa de escravo, um negócio desse assim. Então, assim, o meu sobrenome Nova, né, que é sobrenome mesmo, eu brinco com um lance de Camila Nova Life, que é uma nova vida, Life, mas o meu sobrenome é Nova mesmo. E aí, se eu tivesse escravo, o Nova do meu escravo poderia ser, de repente, com 2 V's ou 2 A's, alguma coisa assim, que aí iriam... Desculpa, que iriam identificar que era escravo da minha família, mas que não era um membro oficial da minha família, um negócio assim. O final do filme eu acho até muito satisfatório, porque a gente vê uma Kaia que acaba colhendo muitos frutos bons e mais uma, não quero dar spoiler porque eu não quero estragar, mas uma informação aí que durante o filme a gente fica na dúvida, e aí no finalzinho tem uma cena lá que dá a entender sobre aquela dúvida, tá? Eu não quero falar mais muito porque realmente assim eu não quero estragar. Mas então, aí ela vive na Carolina do Norte, no pântano, né? Ela foi abandonada pela família dela, ela sofria muito abuso físico, emocional, psicológico. E aí acaba crescendo, né? Lá a gente vê a Kaia crescendo e mostrando os desafios da vida dela, e como ela, né, se torna a moça, a mulher que se tornou. E aí no meio do caminho tem um mistério aí, que tem um assassinato, uma pessoa aparece morta, e a gente também acompanha o julgamento para poder ver quem é. Aí a gente descobre quem é a vítima e tenta descobrir quem é que matou essa pessoa. Falando do elenco agora, porque eu acho que do filme, do conteúdo já basta, que senão eu vou começar a dar spoiler. O elenco, assim, eu acho um elenco legal, apesar de, como eu falei, eu não conhecia tanto o elenco. O principal ali, que seria a Kaia, ela é Daisy Jones, ela tem, eu acho que 27 anos, então realmente ela é muito nova para mim. Eu a reconheci de um outro filme que eu vi, que ela fez, aquele Twisters, que é dos tornados, sabe? Eles são caçadores de tornado. E assim, na minha época, crescendo, olha, na minha época, acho isso uma coisa tão de gente mais velha, teve o Twister, que era só Tornado o nome, com a Ellen Hunt e o Bill Paxton. Foi o original, bem legal. Os dois, eu acho que as duas versões vale a pena assistir, né? E enfim, ela faz esse filme daí, eu gostei dela bastante, eu assistiria vários outros conteúdos que ela tem. Aí tem o melhor amigo dela de infância, que é o Tate. Eu nunca vi nada com ele, tá? Desculpa, mas de repente outras pessoas conhecem o conteúdo com ele. E tem um outro ator que faz o tal do Chase Andrews, que ele fez um filme chamado Baby Girl com a Nicole Kidman. Tem até uma cena da Nicole Kidman nesse filme, bebendo um copo de leite e escorrendo leite, que eu acho que era para ser sexy, mas para mim ficou meio bizarra. E ele tem mais outros conteúdos lá, quando eu fui pesquisar sobre ele, mas não são
produções que eu tenha assistido. Eu vou botar na descrição do vídeo aqui os links das páginas dessa galera do elenco, que aí vocês podem dar uma olhada nesses outros conteúdos. Porque eu sou assim, se eu assisto alguma coisa com um ator ou uma atriz que eu achei bem legal, eu quero assistir outras produções que as pessoas façam parte, né? Agora sim, o elenco de suporte tem 3 rostos conhecidos, meus, né? O pai dela, que chama Garrett Dillahunt. Se você gosta do universo do The Walking Dead, ele era o John Dorie no Fear the Walking Dead. Então esse assim é o primeiro rosto conhecido que eu vi no filme e que eu gostei. O segundo rosto é do advogado, que chama Tom Milton, o advogado, né? E o nome dele, o ator, é David Strathairn. Nem sei falar esse sobrenome. Mas assim, ele participou de tanta coisa, gente. Um filme que eu acho que vários não vão nem pegar referência, que chama A Firma, com Tom Cruise bem no início da carreira. E vários outros, assim, mas assim, muito conteúdo. Não dá nem para eu escolher aqui para poder falar. Eu vou botar também o link dele aqui para vocês darem uma olhada. Porque o cara é bom. Ele já é um coroaço, assim, mas ele fez muito filme bom. Para quem é cinéfilo, adora. Vale a pena. O terceiro rosto vem para mim conhecido do mundo de Lost, sabe aquele seriado que a galera tá num avião, sofre um acidente e cai numa ilha? Ele aparece já mais no final do filme, tá? O nome dele na vida real é Sam Anderson. Também nem sabia, porque na minha cabeça ele vai ser para sempre o Bernard de Lost. Vocês lembram que ele e a esposa, quando sofrem um acidente, eles se separam, porque um estava numa metade do avião e o outro estava na outra metade do avião, e aí eles caem em lugares separados da ilha, e aí um fica procurando pelo outro. E aí foi um outro rosto conhecido que eu gostei. Ele já não acho que tenha tanto conteúdo como o principal, mas também, como eu falei, ele também vai estar tudo na descrição aqui, os linkzinhos de outros conteúdos que ele já participou. Agora eu quero contar para vocês 3 curiosidades do filme, tá? Quem produziu o filme foi a Reese Witherspoon, né? Eu não sei se vocês sabem, primeiro que ela fez Legalmente Loira, que tá entre os meus top 5 de filmes favoritos da vida toda. Eu até compartilhei lá no meu Instagram um post com os filmes que eu mais amo na vida. Vocês podem dar uma olhadinha lá, Camila Nova Life, no Instagram também. Eu acho que vocês podem até descobrir um pouquinho mais sobre a minha idade se vocês verem todos os filmes e seriados que eu coloquei por lá, que são os que eu mais amo. Ela tem uma produtora de filme e ela começou um clube do livro, que ela indica livros, lê. Eu não sei nem se ela lê mesmo, se é a equipe dela que lê, mas um clube do livro que ficou badalado. E a partir desse clube do livro, ela comprou os direitos de vários livros para produzir como filme ou série. Esse não é o primeiro e também duvido que vai ser o último, né? Outra curiosidade, para vocês terem uma noção de quanta grana envolve aí, o filme foi tão bem recebido que só no primeiro final de semana de estreia deles, lá em 2022, eles arrecadaram 17 milhões de dólares e o filme custou 24 milhões para ser feito. Então imagina quanto dinheiro não entrou no bolso da Reese Witherspoon, que ela, como produtora executiva, bota muito dinheiro no bolso. E eu aqui no meu canal tentando lutar aí para 300 visualizações por vídeo, pelo menos. Pois é. Olha, a terceira e última curiosidade é sobre a autora do livro. Ela e o marido dela foram acusados de um assassinato na vida real mesmo, lá num país africano, Namíbia, se não me engano,
Eles foram investigados em relação a um guia de turismo barra caçador que apareceu morto por lá. Vou botar o link da reportagem aqui também, se vocês quiserem ler um pouquinho mais na descrição do vídeo. Agora, deixa eu falar para vocês, né, mais da razão pessoal de eu não assistir tanto esse tipo de conteúdo, assim, com tanta frequência. Primeiro que eu percebi agora que eu não falei até agora o nome do filme, né? O nome do filme é Um Lugar Bem Longe Daqui. É o mesmo nome do livro. E, assim, eu tenho depressão, né? E a minha depressão vai e volta. Dizem até que a depressão não tem cura, que tem momentos que a gente está muito bem, que está totalmente controlada, mas que podem ter alguns gatilhos que ativam aí mais a depressão. Eu acredito até que muito do meu vício de assistir séries, filmes, ler livro e tudo, é uma forma que eu tenho de lidar com a depressão, de tipo me transportar para dentro dessas histórias, né, e sair um pouco da minha vida. E eu percebi, depois que eu comecei a fazer terapia já há muitos anos, que o que eu consumia acabava sendo muitas vezes gatilho para minha depressão piorar ou voltar. Então, um assunto que eu gosto muito, eu já li muitos livros também, eu falo disso bastante lá no meu Instagram, de mentalidade positiva, mentalidade negativa. Eu vejo que, dependendo do que eu assisto, é uma coisa que me deixa bem mal. Então, eu tento pegar, assim, muito conteúdo mais, assim, de comédia, né? O romance, às vezes ficção, que é coisa bem longe da realidade, e tudo. E aí vou lá e assisto um desses que são, assim, de drama ou mais real, para tentar dar uma equilibradazinha, porque, sei lá, eu acho que uma época, eu vou falar para vocês, eu fiquei muito viciada em tudo quanto é tipo de conteúdo de assassinato, de serial killer. Gente, eu tenho até livros sobre serial killer porque eu fiquei curiosa. Hoje, né, a gente assiste alguns desses seriados, essas séries que fazem aí de true crime, né, dos crimes reais e tal. E eu evito hoje em dia, porque eu via que a minha cabeça começou a ficar só de true crime, eu só via coisa ruim em tudo quanto é lugar e tal. Nossa, eu fiquei assim muito negativa. Eu cresci influenciada por isso, porque quando eu tinha 4 para 5 anos, teve um assassinato no prédio que eu morava aqui no Rio, lá na Lagoa. E, gente, assim, isso afetou muito minha mãe. Minha mãe, na época, estava grávida, perdeu o bebê. É um caso conhecido que foi para a linha direta, nem existe mais esse programa, mas assim, quem for aí mais acima dos 30 deve lembrar. O cara saiu da prisão e virou professor de vôlei lá na praia de Copacabana. Eu não pesquisei mais sobre ele. A última vez que eu pesquisei sobre esse cara, eu acho que foi em 2010, mais ou menos. Ricardo. O nome da menina que foi assassinada é Mônica Granuso. E foi uma coisa que marcou muito minha mãe e acabou que ela me deixou muito traumatizada em relação a isso, porque ela falava muito, repetia muito. E um outro caso real que obviamente traumatizou o Brasil, não foi só a mim, foi o caso da Daniela Pérez, né? Eu lembro que eu era nova. E o corpo, hoje eu moro na Barra da Tijuca. O corpo dela foi achado num condomínio que hoje é o Blue aqui na Barra, no Recreio. Antigamente era terreno baldio lá, quando aconteceu, né? E o corpo dela foi achado lá.
E aí foi uma outra coisa que me chocou muito também, porque a minha mãe na época, minha mãe já faleceu, mas minha mãe na época estava viva, e como ela tinha ficado muito traumatizada com o caso Mônica, que o nome era esse, caso Mônica, ela ficou também, assim, aficionada nesse da Daniela Pérez, sabe? E ela falava muito, muito, muito. Eu acho que isso entrou na minha cabeça e eu fiquei, sei lá, muito curiosa para procurar, mas eu vi que no fundo isso tudo me fazia muito mal. Então, filme de abuso, de drama, estupro, sei lá, coisas que eu acho que são muito reais, que estão muito na nossa vida, eu tento evitar. Filme e série, eu tento evitar. Eu assisto, mas como eu falei, eu assisto assim no meio de vários outros de comédia ou ficção ou romance para tentar balancear aí bastante. Gente, é bem pessoal mesmo, né? Isso que eu tô falando. Eu não quero deixar ninguém incomodado, mas eu sei que assim como eu, tem muita gente aí que tem depressão, que tem alguns incômodos, tem alguns problemas e sei lá, gente como a gente, né? Eu não gosto muito de canais e perfis dessas realidades falsas de que tá tudo bem, que tá todo mundo sempre muito alegre. É claro que eu sempre gosto de compartilhar coisas felizes, porque eu prefiro influenciar a pessoa com felicidade do que ficar falando sempre de coisa ruim, porque eu acho que isso muda a nossa energia, como eu falei, se a gente consome muito isso, traz para baixo. E eu acredito muito que a publicidade, não só brasileira, mas do mundo, tem esse aspecto falso, porque as pessoas querem consumir felicidade, né? Ninguém quer consumir coisa ruim que nos deixe sentindo mal. Mas com as redes sociais, eu acho que dá pra gente mostrar um pouco mais do nosso lado. E as pessoas até que assistem, que os inscritos, os seguidores e tudo, eles passam por isso, né? Por problemas e tal. Eu acho mais interessante tentar conectar num nível mais humano e falando mais sobre isso do que escondendo e ficando assim na falsidade ou só mostrando o lado bom da vida, né? Seria ótimo que se só existisse o lado bom da vida, mas a gente sabe que não é. Que, aliás, isso eu acho que é até o nome de um filme que tem. Bom, é isso. O nome do filme, lembrando de novo, é o mesmo nome do livro, Um Lugar Bem Longe Daqui. Última curiosidade aqui, só que o filme ele foi lançado em 2022, mas ele está disponível, ele entrou disponível na Netflix, eu acho que tem 1 ou 2 meses no máximo, e voltou a ganhar atração e ficar mais popular agora. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado da dica, que assistam lá. Se vocês já assistiram, eu não li o livro. Se vocês leram o livro e assistiram ao filme, eu queria muito saber o que vocês acham da comparação, se o filme foi fiel. Eu adoro ler livro e depois virar filme ou série. Eu, na verdade, gosto até mais nessa ordem, né? Do livro e depois virar filme ou série. Eu confesso que ao contrário, às vezes eu não acabo ficando na preguiça de ler livro depois que eu já assisti o filme ou uma série. Mas, enfim, me digam aí se vocês já assistiram, se vocês não assistiram, e até se vocês são iguais a mim aí, parecidos, de gostar de conteúdo mais uplifting, que deixa a gente mais feliz e tal. Me deem a opinião aí de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.